Amém. Pai, aqui estamos mais uma vez diante da Tua Palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos edificar por intermédio da Tua Palavra. Senhor, derrama graça neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amós, capítulo 1, versículo 9 e o 10. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, pois entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram do pacto dos irmãos. Mas enviarei fogo ao muro de Tiro, que consumirá os seus palácios. Até aí, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos continuando a estudar o livro de Amós, né? E aqui continua a série de julgamentos contra as nações que rodeiam Israel, né? Vizinhos de Israel, estão ao redor de Israel. E Deus aqui hoje aponta sua mão para o reino de Tiro, né? Um reino que colaborou também para escravizar povos inocentes, né? E ele aproveitou a situação, né, da guerra, ia lá pegar as pessoas, famílias, filhos, mulheres, velhos, e fazia cativo e vendia para Edom. E Deus, vendo tudo, e chegou o dia do julgamento, né? Chegou o dia da sentença, a qual aquele povo plantou, né? Mas plantou uma semente ruim, e agora ele vai colher o fruto da semente, né? Este versículo faz parte da série de juízos pronunciados por Deus contra as nações vizinhas de Israel. Aqui o Senhor dirige a sua palavra contra Tiro. Quem era Tiro? Importante cidade fenícia, localizada na costa do Mediterrâneo, conhecida por sua riqueza, comércio e influência econômica. Então era uma cidade muito forte em que riqueza, comércio e influência econômica, né? Uma cidade rica, né? Mas essa riqueza, irmãos, vinha por formas ruins, formas más, né? Esse povo aproveita a guerra e ali, pegava as pessoas, vendiam para lucrar em cima daquelas pessoas que às vezes não tinha nada a ver com a guerra. Vamos começar, irmãos, no versículo 9. Assim diz o Senhor. Nós já estudamos sobre isso, a mensagem não é a opinião de Amós. Amós só é um homem que foi enviado por Deus para um propósito, né? Mas uma declaração da autoridade divina. Então Amós carregava a autoridade divina, irmãos. Glória a Deus. O profeta fala como porta-voz de Deus. Ele era um arauto. Ele só ia lá falar o que Deus falou, mandou dizer, né? Não tinha que falar mais nada, mais menos, não. O que Deus colocou no coração daquele homem, ele foi lá em Tiro profetizar. Isso demonstra que o julgamento pertence ao Senhor. E que o governo, que governa sobre todas as nações, e não apenas sobre Israel. Irmãos, Deus não é só o Deus de Israel, não, irmãos. Deus governa todas as nações, estão debaixo da autoridade de Deus, irmãos. Tudo está sob o controle e o comando de Deus. Não se enganem. Ninguém acha, aqui é a gente que manda. Quem manda é Deus, irmãos. Quando Ele quer descer amor, Ele desce. Quando Ele quer abençoar, Ele abençoa, né? Toda a autoridade pertence a Deus. Lembra o que Jesus falou ao rei, o príncipe que estava ali em Israel? Esqueci o nome dele. O governante de Roma que estava ali em Israel, quando Pilatos, né? Quando Jesus está diante de Pilatos diz: rapaz, você não vai falar, não, eu tenho poder para lhe livrar e lhe matar. Jesus diz que esse poder foi lhe dado, porque veio do céu, foi dado pelo meu Pai. Então toda a autoridade pertence a Deus, e Ele julga todas as pessoas e nações com justiça.
O homem acha, irmãos, que tem justiça. O homem não tem justiça, irmão. A justiça verdadeira é de Deus, porque Ele é justo. Quando Ele vem com algo, irmãos, porque, às vezes nem a pessoa sabe que está cometendo aquilo, mas Deus sabe de todas as coisas. E quando Ele julga com justiça, né? Por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo. A expressão, a gente já estudou sobre isso, que essa expressão por 3 transgressões e por 4 quer dizer o quê? Que o pecado desta nação se acumulou e chegou em um momento que Deus não estava mais suportando. Lembra de Sodoma e Gomorra? Por que Deus traz condenação sobre aquelas cidades? Porque o pecado daquele povo chegou até Deus. O cheiro, chegou até as narinas de Deus, e Deus se incomodou com aquilo e mandou descer fogo sobre aquelas nações, fogo e enxofre, né? Então aqui, essa expressão de 3 transgressões e 4, e essa expressão é a expressão que diz o quê? Chega, o pecado já chegou ao limite e Deus não suportou mais, né? Essa expressão por 3 transgressões, por 4, é uma forma poética hebraica que indica que os pecados de Tiro chegaram ao seu limite. Pronto, aquilo que aquele povo cometeu, Deus não estava suportando mais. Deus foi paciente, mas a persistência no pecado tornou inevitável o juízo de Deus. Aquele povo não se arrependeu, aquele povo continuou fazendo o que estava fazendo, e isso, irmãos, foi preeminente o juízo de Deus sobre aquela nação, porque o povo não se arrependeu, o povo não quis arrependimento, ele fazia e fazia mesmo. Então Deus, chegou o momento que Deus não suportou mais, e agora o julgamento de Deus vai julgar. A longanimidade de Deus não significa aprovação do pecado. Deus espera, Deus aguarda. Isso não quer dizer que Deus bota o pecado debaixo do tapete, esquece, não. Ele é longânimo, Ele aguarda a pessoa se arrepender. Ele não vai julgar de vez, não, Ele deixa e espera a pessoa se arrepender. Não significa que Ele esquece do pecado, não. O pecado está ali ainda, irmãos. Ele vai julgar o pecado. Quando a medida da iniquidade se completa, o juízo chega. Então, Deus espera, a pessoa não se arrependeu e continua naquele pecado, então vai chegar o juízo de Deus. E foi isso que o povo de Tiro fez. Não houve arrependimento, irmãos. Continuaram no mesmo erro. Pois entregaram todos os cativos a Edom. Olha o pecado de Tiro. Entregaram todos os cativos a Edom. Quem é Edom? Edom era a nação que veio de Esaú, né? O irmão de Jacó. Então, são descendentes de Esaú. Era inimigo do povo de Deus. Não tinha nada com Deus. Então, Tiro pega os cativos, né, os prisioneiros, e vendia a Edom. Tiro participou do comércio de escravo. Olha o pecado de Tiro. Entregando o povo inteiro aos Edomitas. Edomitas é o quê? O povo que descendeu de Esaú, descendentes de Esaú, né? O pecado não foi apenas econômico, mas profundamente desumano. Não teve amor com o próximo, não estava nem aí para o próximo, ele estava preocupada com o bolso, com as riquezas, com os bens, e não estava nem aí para o próximo. Quebrou um mandamento, o segundo maior mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Edom não praticava esse mandamento. Edom desprezou esse mandamento, quando ele pegava famílias e vendia, né, como objeto. Pessoas foram tratadas como mercadoria para obtenção de lucros. Então, este povo era um povo que não tinha amor no coração. Ele tratava as outras nações como uma mercadoria para obter lucros. Mas só que esses lucros, irmãos, não era por uma direção honesta. Não era por uma direção justa.
Não, eles trabalhavam com o seu suor, eles eram ricos, não. Mas por outro lado, eles se beneficiaram da miséria dos outros, né? As pessoas que estavam ali, fugitivos da guerra, eles as escravizavam e tratavam essas pessoas como mercadoria, vendia. Imagina que essas pessoas não passavam até eles venderem, né? Quantas humilhações, quanta crueldade, né? A gente vê relatos aí da escravidão como era, né? As pessoas eram tratadas como lixo, né? Não tinha nenhum acheiro, não. Era bicho mesmo. Era criança sendo morta, né? Pessoas assim, não queria trabalhar, matava. Não estava nem aí. Imagine nesse tempo o que eles não faziam, né? Então, essa crueldade, irmãos, acendeu a ira de Deus contra Tiro. Deus levantou do trono ao ver o grau de crueldade daquele povo. A falta de amor, a falta de dedicação com o próximo, eles não tinham isso. É provável que Amós esteja se referindo ao mesmo tipo de crime e pecado mencionado de Gaza. Você lembra Gaza que a gente estudou semana passada? O pecado de Gaza foi igual a esse. Pegava as pessoas ali, botava presas e vendia. Trazia como escravos, fazia um mercado de escravos, né? Gaza fazia a mesma coisa. Mostrando que várias nações praticaram este comércio cruel. Então ali nações estavam ali, só na estreita para pegar as pessoas para venderem, né? Fazia as pessoas de mercadoria, irmãos. Hoje, no tempo que nós vivemos, não existe essa escravidão, mas as pessoas escravizam mentalmente, né? Vamos dizer assim, né? Por autoridade, né? Escravizam outras pessoas e retiram lucros, né, dessas pessoas, né? Vamos dizer, um engano espiritual. Hoje em dia a gente vive nisso, né? Nesse tipo de escravidão, engano espiritual, né? Onde eu trago você, engano você, coloco um bocado de preceitos que você tem que fazer e tal, e você tem que me pagar por isso. Hoje em dia, infelizmente, vemos esse tipo de escravidão dentro das igrejas, né? Onde pastores escravizam as pessoas para o seu lucro, né? E você acha que Deus olhou para Tiro e viu esse pecado? Deus não vai olhar o pecado dessas pessoas? Né? Deus só está quieto esperando o momento certo, né? Deus alongando, não está deixando se arrepender. Mas se não se arrepender, irmãos, o juízo de Deus não vai vir, né? Deus condena toda forma de extorsão, injustiça e opressão contra o próximo. Deus não tem acordo, irmãos, com pessoas que fazem extorsão com outras, né? Usa pessoas aos seus benefícios. Deus não tem acordo com isso, injustiça, opressão. Deus não está nisso. Deus abomina essas coisas, contra o seu próximo, a qual o próprio Jesus Cristo disse que nós devemos amar como a si mesmo. Como eu vou agir com exploração, injustiça, opressão contra o meu próximo? Se o mandamento do Senhor, ele nos diz que nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. E quando eu amo, irmãos, eu não olho a pessoa como lucro, né? Eu não olho para a pessoa querendo algo em troca. Não, eu estendo a minha mão por amor, por dedicação, por amizade, por irmandade, né? Eu não quero nada, não. Eu quero que você esteja bem, né? Uma pessoa chega, quebrada, destruída, você abraça, coloca de pé. Mas esse colocar de pé não é para cobrar nada, não, irmão. Não é para exigir, vou te botar de pé, mas amanhã você deve me dar um negocinho. Não, irmão, não. Deus abomina isso, irmão. Deus abomina você fazer aqui uma pessoa de lucro, você ajudar da mão, outra mão venha, não venha. Não. Deus abomina isso, Deus não está nisso, né? E não se lembraram do pacto dos irmãos. No versículo 9 ainda, irmãos. Não se lembraram do pacto dos irmãos. Irmãos, Tiro tinha um pacto com Davi, o rei de Tiro. Tinha um pacto, o rei de Tiro era Irão tinha um pacto com Davi, de amizade, de amor, né?
E a nação de Tiro, que era comandada por Irão, esqueceu desse pacto. Eles não lembraram do pacto. E eles foram lá, pegaram as pessoas de Jerusalém, né? E pegaram, traziam como escravo e vendia. E eles esqueceram do pacto que o rei deles tinha com Davi. Irmãos, Deus está diante de tudo, irmãos. Glória a Deus. Quando você faz uma aliança com alguém, Deus está presente. É assim. A palavra é clara, tudo que for ligado aqui na terra é ligado no céu, irmão. Amém, Jesus. Tudo que uma amizade que você tem está ligado aqui na terra, está ligado no céu. Glória a Deus. Um pacto que você tem com uma pessoa está ligado aqui na terra, está ligado no céu. Tudo está diante de Deus. E Deus não aceita a quebra de pacto. Verdade, Jesus. Nós tivemos um pacto com Deus através de Jesus Cristo. Amém. Através do sangue de Cristo, nós fizemos um pacto com Deus, uma aliança, né? Uma amizade, um laço de família. Aleluia. E isso não pode ser quebrado, irmãos, porque Deus não aceita isso. O pecado de Tiro, irmãos, foi a crueldade, a falta de amor e também a quebra da aliança, a quebra da amizade, a quebra da ligação familiar. Essa é uma acusação exclusiva contra Tiro. A expressão provavelmente faz referência à amizade e aliança estabelecida entre Irão, rei de Tiro, e Davi, rei de Jerusalém. Aquele povo esqueceu da aliança que os pais deles tinham feito, irmãos. Lembre bem, Irão e Davi fez aliança. Quantos anos depois aconteceu isso aqui? Talvez até o rei de Tiro tinha morrido, Davi também tinha morrido, né? Mas a aliança continuava, irmãos. E as pessoas esqueceram disso, do pacto a qual os pais, os reis fizeram. Eles não eram para fazer isso com o povo de Israel. Eles eram para ajudar, para contribuir com aquele povo, acolher aquele povo. Mas eles, pela ganância, pela usura, pela soberba, eles foram lá, se aproveitaram da situação. E aí, quebraram a aliança. Irmãos, isso nos chama bem a atenção. Tudo que tu fizer, irmãos, tu está fazendo diante de Deus. Então cumpra, não? Então cumpra. É assim mesmo. Não quebre nada não, irmãos. Você fazer uma aliança de uma oração, se consagrar, colocar alguma coisa diante do Senhor, ou você estiver com seu irmão, se juntar para fazer algo em benefício dos dois, não quebre, porque Deus está observando tudo. É assim mesmo. Esse povo aqui, pelos olhos está tapado pela ganância, eles esqueceram da ligação. E Deus veio cobrar, irmãos. Deus cobrou. Posteriormente, fortalecida, foi Irão, rei de Tiro, e Davi, rei de Jerusalém. Posteriormente, fortalecida por Salomão. Davi morreu, Salomão continuou a aliança. A aliança continuou. Havia uma relação de paz, cooperação e fraternidade entre os dois povos. Eles esqueceram disso, irmãos, por causa de quê? Da ganância, da usura, né? O olho grande. Eu vou me beneficiar com essa guerra. Eu vou enriquecer mais. E esqueceram o fundamental, a aliança a qual eles tinham. Mas Deus estava vendo tudo, irmãos. Você vê isso em 1 Reis 5, do 1 ao 12, fala sobre isso. 2 Samuel 5:11 fala sobre isso também, sobre essa aliança de Irão e Davi, né? E posteriormente com Salomão. Ao vender cativos a Edom, Tiro violou esta aliança de amizade e agiu com deslealdade. Eles quebraram a aliança.
Irmãos, nós temos uma aliança com Deus. Aleluia, Jesus. Nós não podemos quebrar por nada. Verdade, Deus. Irmãos, nós estamos revestidos com esta carne que é podre. Esta carne a todo momento inclina para o pecado, irmão. Verdade, Deus. Nós não podemos deixar esta carne nos dominar. É assim mesmo. Não podemos nos inclinar para aquilo que Deus não gosta. É assim mesmo. Aquilo que abomina, irmãos. Aquilo que não presta. Nós não podemos nos inclinar para isso, porque temos uma aliança de sangue. Meu Deus. O sangue de Cristo está sobre você. Aleluia. Aqui, ó, Tiro, o rei de Tiro, Irão e Davi tinham uma aliança, um pacto de palavra, de amizade, ó, de cooperação, de um ajudar o outro, de família. Entre homens, nós temos um pacto com Deus. O Deus que fez o céu e a terra. Aleluia, Deus. Não é com homens, não, irmãos. É assim mesmo. Não é com o seu irmão ou um amigo, não. É com o próprio Deus. Nós temos uma aliança com Ele. Através de Cristo, nós participamos agora de uma aliança. Pelo sangue do Senhor. Então nós não podemos deixar a soberba, a ganância, os frutos da carne nos desviar desta aliança. Tiro aqui deixou o fruto da carne acender. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser rico, eu vou dobrar os meus bens com eu vou pegar esse povo aí, vender tudo e vou dobrar a minha riqueza. Eles foram gananciosos, eles não foram leais à aliança. Nós devemos ser leais à aliança que Deus nos deu, irmãos. A qual Jesus Cristo selou com o seu sangue. Aleluia. O apóstolo Pedro diz que nós fomos comprados, não com ouro, com prata, coisas perecíveis que se acabam, mas com sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso tem mais valor, irmão, do que qualquer coisa, irmão. Verdade, Deus. E nós devemos valorizar esta aliança. É assim mesmo. Não podemos nem deixar sujar, não, de jeito nenhum. Deus condena toda forma. Não, aqui não. Deus leva a sério a fidelidade às alianças, promessas e compromissos. A quebra deliberadamente da confiança é um pecado diante de Deus. Então, irmãos, toda vez que você prometer algo, fazer um compromisso, seja fiel, irmãos. Seja fiel. Porque diante de Deus isso é um pecado. Verdade, isso. Você não teve comprometimento, você não se comprometeu em cumprir aquilo que você colocou. Então, diante de Deus, Deus olha com um pecado. É pecado diante de Deus. E este povo esqueceu disso. Que nós não viemos esquecer, irmãos, da nossa aliança com Deus. Por nada, irmão. Verdade, Deus. Por nada. Eu sempre estava lembrando, eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu tenho que ser fiel. Eu tenho que cumprir com aquilo que eu me comprometi. É assim mesmo. Jesus Cristo veio sobre você diz, Ele veio sobre você disse o quê? Eu aceito, eu quero. Verdade. Confessou. Então lembre-se do que você fez. É assim mesmo. Você aceitou. Deus não obriga ninguém, não. Ele se manifesta assim. Agora você que vai dizer se você quer. Mas se você aceitou, cumpra com isso. Cumpra, seja fiel. Até a morte. E o Senhor diz, dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus, Jesus. Agora o versículo 10, irmãos. Este versículo conclui a profecia iniciada em Amós 1:9. Após declarar o pecado de Tiro, Deus anuncia o julgamento que viria sobre a cidade. A sentença é breve, mas expressa a certeza e a severidade da justiça divina. Deus agora começa a anunciar o que ele vai fazer com esse povo, porque descumpriu com Deus, foi injusto.
Não foram homens que amavam o próximo. Mas enviarei fogo, no versículo 10, irmãos. Mas enviarei fogo, nós já estudamos sobre isso, ó. Na linguagem profética, o fogo simboliza o juízo divino. Não significa necessariamente fogo literal, fogo normal, né? Não, embora pudessem incluir incêndios causados por invasões militares. O fogo representa a destruição inevitável que Deus enviaria contra Tiro por causa dos seus pecados. Ao longo de Amós 1, esta mesma expressão é repetida contra diversas nações. Essa já é a terceira nação que nós estudamos. Deus fala a mesma coisa, mostrando que o Senhor julga cada um segundo as suas obras. Aqui, irmãos, Deus estava jogando Tiro devido às obras de Tiro, o que Tiro quis fazer. Eles se deleitaram a fazer, né? Pecar contra Deus. Irmãos, nós devemos abrir bem nossos olhos, porque, irmãos, estamos diante de um Deus justo. Aleluia. Ele é justo e verdadeiro. Verdade, Deus. As nossas atitudes serão julgadas. Deus irá julgar as nossas atitudes, as nossas obras. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que as nossas obras irão passar pelo fogo. Ele diz assim que cuidado com o que você faz, com o que você edifica, né? Cuidado, para que não seja palha, feno, ferro, cobre, ouro, né? Então, irmãos, nossas obras serão julgadas. Isso nos chama a atenção, para que mais e mais nós viemos nos corrigir. Amém. Mais e mais viemos olhar para nós mesmos e nós analisarmos as nossas obras antes que chegue diante de Deus. O que é analisar as nossas obras antes que chegue diante de Deus? É antes de você fazer, você analisar. Será que isso agrada a Deus? Será o que eu vou fazer? Deus está se agradando? Será? Antes de praticar, irmãos, né? Porque tudo será exposto diante do Senhor. Tiro aqui, está exposto diante de Deus porque fez obras más. Eles fizeram, acharam que Deus não estava vendo, que não ia ter nada, que eles não criam em Deus, né? Então Deus esperou, aguardou, quando veio com o juízo, foi certo, porque as obras que eles praticavam. Deus é paciente, mas a sua justiça é certa, irmãos. Deus não erra, não. Deus não é falho com a gente, não, irmãos. Quando ele vem mesmo, irmãos. Quando o pecado não é abandonado, o juízo chega no tempo determinado por Deus. Tiro não se arrependeu, não abandonou o que estava fazendo, e o juízo de Deus chegou. Deus diz, mas enviarei fogo. Fogo é uma expressão de destruição. Pode ser física, pode ser espiritual. Ao muro de Tiro, este fogo ia bater aonde? Ao muro de Tiro. Os muros eram o principal símbolo de força. As muralhas da cidade representavam a força daquela cidade, né? Lembra de Jericó? A muralha que tinha cercando Jericó? Então aquela muralha para aquele povo ali era a segurança deles. Nada poderia entrar, porque olha os muros que nós temos. Quem vai invadir aqui? Então Tiro achava que nada iria tocar neles, porque a muralha que eles tinham, né? E essa muralha era símbolo de força, segurança e poder de uma cidade antiga. Como era a defesa da cidade antiga? As muralhas. Tiro era famosa por sua fortificação. Especialmente as cidades insular. Eu pesquisei sobre isso, cidade insular. Eu pensei até que estava errado, mas não, o nome é isso mesmo, cidade insular. Cidade que está localizada em uma ilha, ou cujo território é composto de um arquipélago. Arquipélago que um conjunto de ilhas. Então essa cidade de Tiro estava localizada em uma ilha, um lugar fortalecido, que tinha muita dificuldade dos povos inimigos invadir.
Então eles se achavam fortes por isso, porque quem ia conseguir invadir Tiro? Uma cidade que estava estabilizada, estava edificada em uma ilha, toda cercada de água, ou em um arquipélago com várias ilhas ao redor. Então eles se achavam fortes, né? Era a fortaleza de Tiro, considerada praticamente inexpurgável. Inexpurgável, algo ou alguém que não pode ser vencido, conquistado ou tomado à força. Inexpurgável quer dizer algo que ninguém pode contra ele, ninguém pode vencer. Então Tiro se achava uma cidade forte. Quem ia ser contra Tiro? Ao afirmar que enviaria fogo sobre os muros, Deus declara que nenhuma defesa humana pode impedir seu julgamento. Glória a Deus. Aqueles homens de Tiro eram fortalecidos para o homem físico, mas para Deus, irmãos, aquilo ali não era nada. Verdade. Você lembra como o povo de Israel invadiu Jericó? Gritando. Imagine, aquelas muralhas imensas caiu com o grito do povo. Deus diz: rodeia Jericó por 7 dias. No último dia vocês vão parar e gritar. Pronto, Josué grita, todo mundo gritou, a muralha caiu. Imagine. A fortaleza de Tiro era para o homem, o físico, mas para Deus aquilo ali não era nada, irmão. Aleluia. Não servia de nada, não prestava para fortalecer nada. Verdade. Quando o julgamento de Deus vem, nada pode impedir, irmãos. É assim mesmo. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Se Deus é teu dono, quem vai ser contra você, irmão? Me diga aí. É assim mesmo. Diga aí, uma cidade fortalecida não pode nada contra Deus. Verdade. Se você é um servo do Senhor, pode se levantar o que for, irmão, vai cair. É assim Eles mesmo. podem até achar que está vencendo, vai cair, irmão. Não fica não, irmão. Você acha quando os habitantes de Jericó estavam ali observando Israel rodando, o que é que eles diziam ali? Um bocado de maluco. Como é que vai? Deixa eu rodar aí. Volta igual barata aí, vai. Achando eles que eles estavam fortes. Mas Deus, irmãos, quando vem, ninguém fica na frente não. Ninguém fica na frente. Amém. A verdadeira segurança não está em riquezas, poder militar ou construções, mas em viver em obediência ao Senhor, irmãos. Aleluia. Essa que é a verdadeira fortaleza, irmãos. É assim que nós somos fortalecidos, na obediência a Deus, a viver para Deus. Você viveu muito tempo da sua vida longe de Deus, fazendo bagaceiras. Mas agora, irmãos, olha que Deus te chamou, agora nós devemos viver para Ele. Aleluia. Tudo tem que ser para Ele. Verdade, Deus. Por quê, irmãos? Porque, Deus nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos dá livramentos. Verdade, Jesus. Não vivemos só por causa disso, vivemos com amor a Ele, porque Ele é Deus. Verdade. O Deus que se manifestou ao pecador, Oh, glória. nos arrancou do lamaçal a qual nós estávamos, e agora vivemos para Ele, por amor, por dedicação. Mas, apesar disso, Deus nos guarda, protege, pode se levantar o que levantar contra você, quando Deus vier, derruba. Verdade, Deus. Então o homem aqui, Tiro achava que estava forte, mas Deus diz: eu vou mandar fogo aos muros de Tiro. O símbolo da segurança iria cair, a nação iria ser derrubada. Quem consumirá os palácios? O palácio representa a riqueza, governo e orgulho da cidade. Onde Deus vai atingir? Na riqueza, no governo e no orgulho daquela cidade, daquele povo, né? Tiro era um dos maiores centros comerciais do mundo antigo, acumulando enormes riquezas. Era uma cidade muito rica, forte, né? Termo de dinheiro, termo de militares, né? Mas isso aí, irmãos, não era um empecilho para Deus vir sobre eles. E Deus disse: eu vou consumir os seus palácios, a sua riqueza, o seu governo, o seu orgulho, eu vou derrubar.
Não tem homem que segure a mão de Deus, irmãos. Verdade. Tiro era um dos maiores centros comerciais do mundo antigo, acumulando riquezas. E essa riqueza vinha por meios maus. Então, irmãos, o que nós devemos edificar para a nossa vida é por coisas boas, Verdade, por meios Jesus. que agradam a Deus. É assim mesmo. Não queira enriquecer por coisas ilícitas, É assim por mesmo. aquilo que desagrada a Deus. Não faça parte, prefira comer farinha pura com ovo ali, ó. Glória a Porque Deus. tu comeu um banquete, esse banquete vindo de meios errados. É assim mesmo. Cheira ali, ó, tá ali comendo sua farinha com ovo, que um dia Deus vai botar um banquete. Glória a Jesus. É só você ser fiel. É assim mesmo. Deus. Tiro era rico, mas ó, a riqueza vinha por coisas erradas. Deus anuncia que aquilo que a cidade mais se orgulhava seria destruído. Os palácios, símbolos de luxo e poder, seriam consumidos. Deus iria mexer no que aqueles homens mais gostavam, mais admiravam. Deus iria derrubar. Historicamente, essa promessa começou a cumprir-se quando Tiro foi cercada e atacada por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Em Ezequiel 26, do 1 ao 3, fala sobre isso. E foi definitivamente devastada séculos depois por Alexandre o Grande, em 322 a.C., quando a cidade insular foi conquistada após um longo cerco. Deus destruiu Tiro. Com o quê? Os instrumentos dele, ó, Nabucodonosor e Alexandre o Grande. Eles achavam que não ia acontecer nada, não. Mas Deus tem sua forma de trabalhar, irmãos. Verdade, Jesus. Deus tem instrumentos, irmãos. Glória a Deus. Deus usa o homem para fazer a sua vontade. É assim mesmo. Nabucodonosor foi, destruiu metade. Alexandre Grande foi, destruiu o resto. Pronto. Acabou Tiro. E isso tudo foi por quê, irmãos? Por causa do pecado, irmãos. Por causa da dureza do coração, que não quiseram se arrepender. Praticavam e não tinham arrependimento no coração. E o dia do juízo chegou, irmãos. E Deus usa Nabucodonosor e Alexandre o Grande para destruir Tiro. As riquezas e o poder humano são passageiros. Somente aquilo que é estabelecido em Deus permanece. Glória a Deus. Irmãos, muitos estão aí edificando a sua casa sobre meios escuros, meios que são ruins. Assim, E uma hora ou outra esta casa vai cair. verdade. Esta casa não vai ficar de pé, irmão. É assim mesmo. Porque a edificação dela não vem de Deus. A edificação dela vem de coisas más. Tá? Vem de instrumentos do diabo. Então essa casa um dia vai cair. Mas a casa que é estabelecida em Deus, olha o que a palavra diz, ó, permanece. Aleluia. Permanece. Oh, glória. Nós lembramos lá de Mateus, se não me engano é 6, que fala sobre isso, a casa edificada na rocha. Abençoado é o homem que edifica a casa sua na rocha, irmão. Que se preocupa em cavar, achar um solo duro, um solo firme, para começar a edificar a casa. Aquele que não liga, bota a casa na areia mesmo e acabou. E não espera que um dia vai vir a chuva, a ventania, a tempestade, irmãos. E quando vier, a casa que tiver sobre a areia, vai descer com areia, irmãos. Vai cair tudo. Mas aquela que a pessoa se preocupou em cavar e edificar bem, esta vai ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Qual é essa preocupação de cavar? Estabelecer tudo em Deus, irmão. Verdade, Senhor. Colocar Deus como centro da casa. Glória, aleluia, Jesus. Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho condição de nada, mas o Senhor aqui é o centro da minha casa. Oh, aleluia. Tudo que eu faço provém do Senhor. Glória. Tudo que eu faço eu apresento ao Senhor. Aleluia, Jesus.
Então esta casa está sendo edificada na rocha, irmãos. Glória a Esta Deus. casa não vai cair, vai permanecer. Aleluia. Devemos ser fiéis às nossas promessas e compromissos. Não esqueça disso, irmãos. Veja como a nação sofreu por causa disso. Quebrou o pacto. Por causa da ganância, eles foram lá, quebraram o pacto e sofreram por isso. Então nós devemos ser fiéis às nossas promessas, nossos compromissos, né? Nunca devemos buscar lucros à custa de injustiça ou do sofrimento do próximo. Não, irmãos, o crente não tem ligação com isso. O crente não procura riqueza através de sofrimento do próximo, através de meios injustos, não. Isso não faz parte do crente. Nossa segurança deve estar em Deus. Nossa vida, nossa família, tudo que nós fazemos, nosso trabalho, nossa amizade tem que estar em Deus, irmãos. Tudo tem que estar debaixo da mão de Deus. E não em bens materiais, influências ou poder. Não, isso não serve para nada, irmãos. Bens materiais, influências ou poder. Não estabilize a sua casa em cima disso, porque uma hora vai cair, irmãos. Se a sua casa estiver em Deus, a segurança está estabelecida. A prosperidade sem justiça não guarda ao Senhor. A prosperidade sem justiça não guarda ao Senhor. Aquilo que é injusto, o Senhor não está. O Senhor não faz parte. Uma prosperidade que não provém de Deus, o Senhor não faz parte. O Senhor não está. Deus continua chamando o seu povo a viver com integridade, misericórdia e fidelidade, irmãos. Nós somos um povo que devemos viver em integridade, misericórdia e fidelidade. Porque, irmãos, a nossa mente foi renovada. Não temos mais aquela mente de antigamente. Glória a Deus. Não, o Senhor Jesus Cristo renovou a nossa mente. Aleluia. Nós devemos viver na renovação da nossa mente. Porque a nossa mente renovada é uma mente íntegra. É uma mente que age com misericórdia. Uma mente que tem fidelidade. Amém, Jesus. O Espírito Santo fala o coração dos irmãos. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.